Olá, a paz do Senhor a todos. Já falamos de várias mulheres, exemplo de vida na Bíblia. Mas hoje nós vamos tratar de uma especial chamada Eunice, exemplo de fé, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 5 ao 7. Vamos à leitura? Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, vamos à explicação. Quem foi Eunice? Ela foi mãe de Timóteo e filha de Loide. Era uma mulher judia que ensinou a palavra sagrada, as escrituras e a fé a seu filho. A história de Eunice, ela é conhecida como mãe de Timóteo, que se tornou um dos discípulos mais leais e amados do apóstolo Paulo. O Novo Testamento faz referência a Eunice. Revelam uma história rica de fé, perseverança e influência espiritual, destacando o papel de uma mãe e avó dedicadas à formação religiosa e moral de um futuro líder cristão. E no contexto histórico e cultural, Eunice, ela vivia numa sociedade patriarcal e religiosa. Ela era judia e casou-se com um homem grego. Está lá em Atos, capítulo 16, versículo 1. Esse casamento, ele era visto na época como se fosse um casamento misto, considerado uma situação complexa pelo fato de uma união de um homem de uma outra nacionalidade e cultura que não era comum à época, especialmente porque o marido de Eunice não compartilhava com a mesma fé dela. Então, ela criou seu filho Timóteo com uma base sólida nas escrituras hebraicas, apesar do ambiente familiar e cultural não favorável à prática judia. Timóteo, seu pai grego, absolutamente em nenhum momento interferiu na sua educação religiosa, permitindo que Eunice e sua mãe Loide inculcasse nele os princípios e valores espirituais. Eunice, ela era uma mulher forte e decidida, capaz de educar seu filho numa casa dividida entre duas culturas. E como é que fica a educação espiritual e a influência de Loide? Loide, mãe de Eunice e avó de Timóteo, também desempenharam um papel fundamental na educação de Timóteo. A Bíblia, ela menciona como administração pela fé não fingida. Essa expressão não fingida, usada por Paulo, sugere uma fé sincera e profunda, uma fé que não era superficial nem limitada às aparências. Eunice e Loide tinham uma fé genuína, influenciou diretamente em Timóteo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, Paulo ele menciona que Timóteo conheceu as Escrituras desde a infância. Revela o esforço de Eunice e Loide se dedicando à educação religiosa desde muito cedo. Timóteo, ele cresceu com os valores e ensinamentos de sua herança judaica,
O conhecimento das Escrituras não era apenas uma formalidade, era um alicerce para a vida de fé, de moralidade, que ela queria transmitir ao filho. E como é que foi o encontro de Paulo e o chamado de Timóteo? É interessante esse aspecto. Você vai lá em Atos, capítulo 16, versículo 2, e Paulo mostra o seguinte, que quando ele chegou em Listra, cidade natal de Timóteo, em sua segunda viagem missionária, já tinha conhecimento do testemunho de Timóteo. Ele era bem falado pelos irmãos em Listra e Icônia, sendo um exemplo de educação espiritual dada por Eunice e Lloyd. Paulo convida Timóteo a juntar-se à sua missão missionária. Ele se tornou não apenas um discípulo, mas também um líder espiritual e um exemplo para os outros cristãos. Paulo vê nessa família uma base de fé. O próprio Timóteo é descrito como tendo uma fé não fingida, que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Uma fé herdada diretamente de sua mãe e sua avó. E qual foi o legado de Eunice e Lloyd? Timóteo, ele acompanhou Paulo em várias viagens missionárias e serviu em igrejas importantes, como em Efésios, onde desempenhou um papel pastoral significativo. Lá em 1ª e 2ª Timóteo, as epístolas de Paulo a Timóteo refere-se à confiança que Paulo tinha nele, bem como a afeição que tinha pelo jovem como um verdadeiro filho na fé. A história de Eunice é um testemunho poderoso sobre o impacto que uma mãe pode ter na educação de um filho com dedicação, fé e que pode ser transmitida de geração a geração. Hoje, nós podemos educar os nossos filhos, sim. Podemos educar com os princípios espirituais. É difícil? É difícil, pois vivemos em contextos desafiadores. Nossa educação hoje, ela está comprometida diante de uma sociedade doentia, desrespeitosa, com inversão de valores. São jovens, crianças e adultos sem espiritualidade, sem fé, sem confiança em Deus e sem Deus no coração. E a falta de conhecimento da salvação, se busca o que é mais fácil, o imediato, para preencher o espaço inexistente. Mas, voltando ao nosso assunto, reflexões sobre o papel de Eunice. Veja como Eunice foi importante. Ela é um exemplo notável de fidelidade, compromisso e perseverança espiritual. Sua história desafiadora, pois o papel das mulheres na sociedade antiga mostram a influência de uma mãe e avó na educação espiritual, pode ter um impacto transformador. Eunice, ela representa a importância da educação religiosa, do exemplo de fé e ensinamento transmitidos em casa, que podem moldar a vida de um ser humano. E nós concluímos dizendo o seguinte: o exemplo de Eunice para as gerações futuras. Eunice, ela é um exemplo de fé pessoal e educação no lar, valorizando o papel da família, da formação espiritual e vê a fé como uma herança preciosa a ser transmitida. Vejamos a dedicação de Eunice juntamente com
Lloyd prova que uma vida de fé pode transformar e inspirar futuros líderes seguidores de Cristo.